Então, novamente, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um evento do CPConf. É uma satisfação ter vocês novamente, alguns aqui, várias vezes, nesta apresentação. O tema de hoje vai ser regressão quantílica na pesquisa contábil, aplicação Stata. O seminário vai ser conduzido pelo professor Dr. Mário Piscoia Dias. O professor Mário, ele é professor do Instituto de Matemática e Estatística da UFG e também professor da disciplina de Métodos Quantitativos aplicados à contabilidade, do mestrado em contabilidade da UFG. Nós também teremos a mestranda Lívia Janaína Silva, do programa de pós-graduação em contabilidade da UFG, a mestranda Juliana de Carvalho, que também é mestranda do programa de contabilidade da UFG, e a doutora Marília Ferreira, que é professora aqui na UFG. É uma satisfação tê-los aqui no nosso evento, espero que todos possam aproveitar. Agora eu passo a palavra ao professor Mário para iniciar a condução do seminário. Fique à vontade, professor. Obrigado, professor Carlos. Bom dia com todo mundo. É um prazer estar aqui novamente, é um seminário mais deste programa de extensão que cada dia cresce mais, né? Hoje vamos a falar sobre regressão quantílica, né? E entender por que a regressão quantílica é uma alternativa interessante ao modelo de regressão múltipla, ¿no? Justamente por ele ser mais flexível e por ele conseguir, ¿no? Dentro do espectro das ciências sociais, mesurar melhor alguns comportamentos da variável de interesse, ¿no? Eu não sei se eu posso projetar aqui uma... Deixa eu ver se eu posso projetar aqui, Lívia, para dar uma ideia aqui. Não. Desligar minha câmera. Não. É só compartilhar a tela, professor. Mas não está dando certo. You cannot start screen while the other participant is sharing. Não. Acho que eu vou ter que parar de compartilhar, não é isso, professor? Sim, só um minutinho. A Juliana está com uma... Ok, né? Essa daqui, share. Não? Então, o que acontece em geral com... Está vendo a minha tela aí? Estamos, professor. Ok. O que acontece quando eu tenho uma variável não dependente e tento expressar ela como uma função de diferentes variáveis independentes, mas um termo estocástico, né? O que a gente procura é encontrar, em este caso, uma função linear, né? Que é o que faz o modelo de regressão. Em que as variáveis x sub i expliquem o comportamento da variável y, ou seja, da minha variável de interesse, o foco da pesquisa. Não? Por exemplo, a variável de endividamento. Não? Por exemplo, pode ser uma variável como sendo o endividamento, né? Não? Cada empresa tem um nível de endividamento, né? E este é afetado por diferentes características que podem estar descritas em um modelo teórico, não? Mas existem características que são não observáveis, que não podem ser mensuradas quantitativamente, né? Estas características se chamam de componente aleatória, que são próprias de cada empresa, né? Então, o modelo de regressão tradicional o que faz é que ele ajusta um endividamento médio condicionado a valores fixos dessas variáveis, né? Que tem esta forma aqui.
a mesma forma linear, né? Onde é interessante conhecer esses valores beta 0, beta sub 1 e beta sub p para poder entender o impacto de cada uma dessas variáveis no endividamento. Mas para ter este modelo são feitas algumas suposições sobre o termo estocástico, não? A primeira é que em valor esperado esse termo é igual a zero, é uma variável aleatória e dentro do cálculo de probabilidades a gente sabe que o valor esperado, a variança são propriedades destas variáveis, né? Além disso, vamos ter uma variança constante, uma covariança entre, né, os erros igual a zero, entre estes componentes, né? Desculpen que há muito tempo que não uso esta mesa digitalizadora, né? E, no caso mais geral, se assume que esse termo tem uma distribuição normal, né? Com média zero, sigma quadrado aí, né? N variada, né? Então, o que significa isto? Que todas as observações têm a mesma variância, né? Estas suposições na prática nem sempre são atendidas, sobretudo porque ao momento que você assume que uma distribuição é normal, estamos pensando que o comportamento deles é simétrico. Ok, isto daqui, imaginem que seja simétrico, tá? Centrado em torno de zero, né? Mas este tipo de distribuição não é comum, não? Nas áreas de finanças, de contábeis, em ciências sociais em geral. Nas ciências sociais, as distribuições são mais de tipo assimétrico, principalmente com este formato aqui. Ok. Não ficou tão legal, mas só para dar a ideia de que é meio assimétrico assim, né? Já. Né? São assimétricos. Bom, para descrever uma distribuição de probabilidade, são necessários alguns indicadores e umas funções desses indicadores. No caso de distribuições simétricas, a média e a variância são indicadores bons para descrever a posição da distribuição e a escala ou forma da distribuição. Mas, quando uma distribuição é assimétrica, estes indicadores, né, não necessariamente são os melhores. Por exemplo, no caso de distribuições assimétricas, o melhor indicador para se utilizar é a mediana, né? E pode ser uma medida de dispersão, não? A distância interquartílica, né? Ok, não? Então, vamos a voltar agora para os slides, Juliana, por favor. Parar de compartilhar aqui o meu, ok? Como para de compartilhar? Okay. Stop share, ok. Tem como colocar os slides aí? Beleza. Essa motivação da regressão coetílica é procurar um tipo de técnica que nos permita superar os problemas que as distribuições assimétricas têm em relação com, não? Esses indicadores de posição e dispersão que, né, digamos, descrevem elas. Então, para isso, temos que voltar um pouco a definir o que significa um conceito básico de probabilidade, que é a função densidade de probabilidade acumulada, né? Passa o seguinte slide, por favor. Juliana não está projetando, está como edição apenas. Não está projetando? Sim, vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Estamos te ouvindo forte e claro.
Ótimo, eu vou projetar novamente. Tá bom. Me digam se está funcionando ou não. Foi. Pasa o siguiente slide, por favor. Vamos para o slide 4. Esse? Não está passando. O número 4. Clica na tacinha para ele ficar na tela cheia. Pois é, para mim aqui, ele está na tela cheia. Ah, tá. Descompartilha, por favor. E, ao compartilhar, coloque no que já está projetado. Não desprojeta, deixa ele projetado. Compartilha no projetado. Por favor. Acho que vai dar certo. Deu certo? Agora sim. Agora sim. Né? Vou só fazer um teste se ele está passando ou não. Só um instante. Está passando os slides? Passou agora. sim. Uhum. É esse slide que você quer, professor? Sim, Juliana, muito obrigado. Né? Eu que agradeço. Então, vamos começar a entender alguns conceitos básicos de probabilidade para poder introduzir, primeiro, a diferença das medidas, né, que se utilizam, né, e o efeito que elas teriam em uma distribuição de probabilidade, utilizando a distribuição, né, de probabilidade acumulada de uma variável aleatória. Né? Para quem já teve algum curso de probabilidade no passado, debe saber que a probabilidade acumulada não é outra coisa, né, que uma integral até o valor que eu quero acumular, né, de uma função de quantia ou de uma função de densidade, né, e significa, né, o que te indica que proporção da população, não, nessa característica que estou estudando, assume valores menores ou iguales a un determinado pues, número, ¿no? Esa es una idea y, por favor, paso siguiente, ¿no? Y usamos a función de distribución acumulada para introducir posteriormente cómo a idea do cuantio. Mas as medidas de posición, ¿no? Pueden dislocar a distribución, no tanto para izquierda cuanto a derecha. En este ejemplo, por ejemplo, nuestra idea es comparar agenda, ¿no?, domiciliar, ¿no?, segundo raza. Vamos a pensar en familias blancas y familias, ¿no?, negras, ¿no? Y se sabe que existe una diferencia en la media de agenda. Se sabe que agenda de las familias blancas excede en media en $20.500 a agenda de las familias negras, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo expresar esto si solamente, gráficamente, si solamente existe una mudanza en la media, ¿no? El formato de distribución se mantiene y ustedes observan que únicamente existe un deslocamiento a derecha, entonces yo puedo expresar a distribución, ¿no?, acumulada, ¿no?, da agenda, ¿no?, das familias negras, como siendo a función acumulada de las familias blancas, ¿no?, en los puntos Y, ¿no?, los valores de agenda de las familias blancas, menos a media, ¿no?, menos a media observada, que es la diferencia entre ambas. Este es un tipo de dislocamiento que es a mudanza en la posición de la distribución, ¿no?, y que es atribuida exclusivamente a media, ¿no? Siguiente, Juliana, por favor. ¿No? Mas también pueden existir mudanzas en la escala, o sea, que a forma la distribución, ¿no? Aquí, en este ejemplo, por ejemplo, além de observar un deslocamiento a derecha, también puedes observar que existe una mudanza en la forma, siendo que la distribución de las familias, la renta de las familias de raza negra es menor no formato comparada con el gráfico anterior, ¿no? Muito forte. Entonces, es en estos puntos que, por ejemplo, a media, ¿no?, y a varianza son diferentes entre ambas las distribuciones
y yo puedo realizar pues, comparaciones y encontrar estatísticamente esas diferencias, ¿no? Si ambas fuesen exactamente iguales de formato, pues no habría ninguna diferencia entre un grupo y otro. Siguiente slide, por favor. ¿No? ¿No? Então, dentro de distribuciones de este tipo asimétrico, ¿no? A media y a mediana no son escolhas interesantes, ¿no? Y no son ¿por qué? Porque a media ela é afetada por valores extremos. O desvio padrão ele é uma função da média e também está afectado por valores extremos, ¿no? En este caso, pues, si nos lembramos, o modelo de regresión lineal múltipla, o que ele modela en sí es una media de una distribución condicional, ¿no? De una distribución condicional de una distribución normal multivariada. ¿Todo bien? ¿No? Entonces, ¿cómo podemos solucionar este problema o contornar este problema con alguna técnica? ¿No? Es ahí donde entran los quantis, ¿no? Quantis y quartiles son sinónimos para quien ya vio quartiles, ¿no? La estatística descriptiva, ¿no? Mas los quantis, ¿no? Tienen una serie de funciones matemáticas asociadas, que no serán objeto de discusión aquí, ¿no? Que permiten construir algunos indicadores, ¿no? El más conocido de él sea mediana, ¿no? Para describir este tipo de distribuciones asimétricas. Y existe otra razón por la cual, dentro del contexto de ciencia social, o uso de una regresión cuantílica hace más sentido. Porque yo no voy a tener una única ecuación de regresión dependiendo del cuantio, ¿no? Como es en el caso de la regresión múltipla. Yo debo tener, para cada cuantile analizado, una ecuación determinada con efectos diferentes de las variables independientes, por ejemplo, en los cuantiles más bajos, ¿no? Y efectos diferentes de los cuantiles, ¿no? Más elevados de ella, ¿no? Siguiente slide, por favor. Entonces, ¿qué es un cuantio? Y aquí entra el concepto de distribución acumulada, ¿no? Na verdade, un quantil sería el valor de y, ¿no? De y pequeño, ¿no? Que me entrega un determinado tipo de probabilidad de P, ¿no? O sea, sería a proporción de la población que tiene un valor de característica que me interesa inferior o igual a ese y pequeño. Por ejemplo, siguiente slide, ¿no? Si yo tengo una variable aleatoria, puede ser, pensemos el peso de una persona, ¿no? O tal vez no, por ejemplo. Vamos a asumir que esta variable tiene una distribución normal padrón, o sea, con media 0 y desvío padrón 1. Yo quiero calcular un cuantil 90 de esta distribución. Entonces, ¿cómo se hace esto? La verdad, ustedes tienen que acumular a distribución, a probabilidad, a un valor A, ¿no? Y esta probabilidad debe ser igual a 0,90. ¿Cuál es el valor de A que hace con que la probabilidad acumulada sea 0,90? ¿No? Si ustedes hacen un ejercicio y procuran las tablas acumuladas, ustedes irán a ver que el valor que me entrega esa probabilidad es 1,28, ¿no? Entonces, esto significa que, ¿no? El cuantio 90 igual a 1,28 es a proporción con valores, la proporción de la población o individuos, ¿no? Con pesos pesos padronizados menores a 1,28 y representa 90%, ¿no? 90% de la población, ¿no? Está en ese, ¿no? Abajo de ese valor, ¿no? Pero aquí está una mensaje. Ya, ¿no? Siguiente slide. ¿Ya? Entonces, esa es la idea de un cuantil, ¿no? Entonces, nos vamos a utilizar los quantis, en este caso, para describir, ¿no? A función de probabilidad acumulada de una variable dependiente condicionada a determinados valores de regresores, ¿no? Un cuantil más conocido, que pues alguna vez todos tuvimos contacto en una disciplina de estadística 1,
é a mediana, né? Que representa o quantil 0,5. Né? Siguiente slide, por favor. ¿No? O modelo de regresión cuantílica, na verdade, ele surge no passado, tentando superar, sirve como um modelo de regresión da mediana condicionada, né? Que posteriormente se estende ao modelo de regresión cuantílica. Y es que ya tienes observado que existía un problema en el modelo de regresión múltipla, ¿no? Y justamente porque era una media condicionada a valores, ¿no? Aquí no, aquí vamos a condicionar a mediana en función a esos valores, ¿no? O cada cuantil es fixado en función a los valores de la variable y se procede a hacer un análisis. En teoría, regresión mediana, por ejemplo, y a regresión lineal múltipla, a primera, ¿no? O regresión mediana, ela é muito mais robusta, ¿no? Mas a interpretación que se obtiene de los coeficientes es prácticamente similar, ¿no? Por eso sugiere su uso, ¿no? Ao invés de una regresión múltipla cuando se trabaja en variables de tipo asimétrico, ¿no? Siguiente slide, ¿no? Entonces, a regresión lineal múltipla nos entrega únicamente o comportamento medio da variable fixando as características que me interesan. A regresión cuantílica no. Como mencioné anteriormente, a regresión cuantílica me permite entender mejor cómo a variable independiente afecta a variable dependiente, ¿no? No en tanto, existen algunos requerimientos que deben ser atendidos para utilizar este modelo, ¿no? Y principalmente son requerimientos del tipo de dados que tenemos, ¿no? A gente tem que ter suficientes dados, si a gente va a analizar cuantías inferiores, la distribución, por ejemplo, de renda, o da distribución superior de renda, debo tener una cantidad razoável de dados, ¿no? Para usar este modelo, primero, ¿no? Y bueno, eso últimamente no se torna un problema porque con pasar del tiempo a colecta de dados tem melhorado bastante y eso no significa que la calidad de los mismos tenga mejorado, ¿no? Más, ¿no? También debe-se entender, ¿no? Que a variable dependiente no debe tener ceros, ¿no? Y también no debe tener muchos valores repetidos, ¿no? Por ejemplo, variables discretas generalmente no son candidatas para discretas, por ejemplo, número de cosas, ¿no? Número de unidades, no son candidatas a ser utilizadas por este tipo de modelos. La verdad se utilizan en variables continuas, que son variables que están en escala de razón, la mayoría de ellas, ¿no? Caso esto no se atienda a un modelo de regresión cuantílica, pues digamos que no sería una escolha bacana, ¿no? Siguiente, por favor. Un modelo es muy simple en términos de presentación. Esta es una presentación más didáctica, tentando resumir todo esto, ¿no? Vamos a tener un predictor lineal, ¿no? Que sería un vector que contenga las observaciones de las variables dependientes, ¿no? Y tendré un coeficiente beta, un vector de coeficientes beta en este caso, ¿no? Que estará asociado al késimo cuantil, ¿no? Que estoy analizando, ¿no? A diferencia de la regresión múltipla, en que solamente tenemos un único vector de coeficientes, en la regresión cuantílica iremos tener más de un vector de coeficientes, segundo un número de cuantis de distribución que estén siendo analizados, ¿no? Y eso depende mucho del problema de pesquisa que a gente está avaliando, ¿no? O tentando responder. Siguiente. Tentar procurar cómo estimar los parámetros según un modelo de regresión cuantílica nos remite un poco a cómo se hacía estimación de los parámetros según un modelo de regresión lineal. En un modelo de regresión lineal existían dos posibilidades para
estimar los parámetros. Una de ellas era a través de métodos mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? Que no presuponen ni un tipo de distribución paramétrica, o sea, normalidad, ¿no? Más que no nos permite hacer ni un tipo de inferencia. Y teníamos el teorema de Fisher-Cochrane, ¿no? Que es un método de máxima verosimilianza que fornece, ¿no? Las estimativas de máxima verosimilianza para el vector de parámetros. Con todo, ambas estimativas son iguales, ¿ok? En esos métodos. Mas la misma idea de minimización que se utiliza en estos métodos se va a utilizar en regresión cuantílica. Por favor, pasa al siguiente slide, ¿no? Solamente que este proceso de minimización, ¿no? Es ponderado, ¿no? Segundo, a proximidad existente entre la observación y la respuesta esperada como cuantil, ¿no? Entonces, más que un proceso, ¿no? Un proceso numérico para minimizar es bastante complexo, ¿no? Por eso, cuando ustedes roden y vean en las aplicaciones, pasa al siguiente slide, vean las aplicaciones, posteriormente farán Livia y Juliana, vocês irão a ver que é um algoritmo que tem muitas iterações e que em alguns casos pode demorar bastante para convergir em obter uma estimativa final, né? Siguiente. Entonces, esta sería la fórmula, ¿no? Matemática que se utilizaría para estimar, ¿no? Digamos, a función de, como a función de, la función de verosimilianza o a función que se utiliza entre el valor observado y el valor estimado, ¿no? Uno va penalizando, ¿no? En relación con si excede o no el valor predicto y va dando pesos a eso, ¿no? Pesos entre 0 y 1, ¿no? A fórmula, pues, quien tuviera mayor interés puede procurar un libro de Kronecker que fala un poco de esto, ¿no? Es un poco más complejo. Tiene un libro de Howe también que fala un poco más de esto, ¿no? Más la sugestión de uso, que no va a profundizar más la descripción de la técnica, yo sugeriría que fique por ahí mismo, ¿no? Pasa para el siguiente, ¿no? Bueno, ¿no? Vamos a tener que usar métodos de programación lineal para resolver estos sistemas, todo bien, más, ¿no? Vamos a tener, lembrando que iremos tener para cada cuantil, ¿no? Diferentes conjuntos de parámetros estimados, cada uno asociado con un cuantil, importante, más a vantagem de esto va a ser que el efecto de cada variable puede ser avaliado sobre, ¿no? A variable dependente. Entonces, yo sabería si, por ejemplo, una variable x1 que tiene escolaridad, por ejemplo, que tiene un impacto en la agenda, tal vez el efecto del coeficiente de escolaridad en la agenda, digamos, del cuantil más bajo de la distribución de agenda, sea mayor, ¿no? Que el efecto coeficiente beta asociado con, ¿no? A escolaridad en los cuantiles más altos de renda, ¿no? Y ahí yo consigo verificar ese impacto y comparar entre los cuantiles, ¿no? Siguiente, ¿no? Bom, como se calculan los coeficientes, o se estiman los coeficientes de esa forma, ¿no? Que son coeficientes lineares, puedes obtener un efecto marginal también, como derivada de esta función, ¿no? Esta función, ¿cómo sería la palabra? Condicional, ¿no? Tu modelo, ¿no? Y, ¿no? Pues esto más se utiliza más para economía, ¿no? Más faz sentido también, caso alguien quisiera procurar más sobre eso. Pasa al siguiente slide, ¿no?
y ustedes tienen que tomar en cuenta cómo interpretar los coeficientes. No existe una diferencia muy gritante entre la interpretación del coeficiente de un modelo de regresión cuantílica y de un modelo de regresión lineal. Entonces, no va a interpretar como siendo una variación na resposta média. Vocês vão ter que fixar o quantil e falar que a variável tal tem um impacto na renda no quantil mais baixo, por exemplo, 25%, né? Quando aumenta uma unidade e aumenta em tanto, né? Mas, sendo dessa forma, este tipo de regressão, ¿no? É muito útil porque nos permite, né, modelar situações nas quais os princípios distribucionais não se cumprem, os princípios distribucionais sobre as quais construímos um modelo de regressão. Ou seja, eu posso usar a regressão quantílica quando não tenho uma distribuição normal, quando tenho outliers e quando tenho problemas de variança desde que eles não sejam muito severos, né? A mesma teoria que foi desenvolvida para análise de regressão, para analisar significância estatística dos coeficientes associados às variáveis do modelo a que ele testei, também existe na regressão quantílica. Existe uma medida de, digamos, como coeficiente de determinação, que é um pseudo coeficiente de determinação, né? Embora ele não é uma medida muito boa, porque, pelo geral, apresenta valores muito baixos, né? Mas é construído utilizando a mesma ideia, ou seja, um valor entre 0 e 1, né? E também existem algumas possíveis testes de hipóteses comparando, né, o efeito de um coeficiente determinado, por exemplo, beta1 no quantil 25 e beta1 no quantil 75, se são iguais ou diferentes. O Stata te fornece todas essas saídas, né? Mas também construye um intervalo de confiança para todos os quantis, para todos os betas, né, que são estimados a partir de todos os quantis considerados. Isso é bastante legal. Pode passar o seguinte. Quais são as vantagens? Bom, já falamos disso daqui, né? No entanto, a gente não deve pensar que a regressão quantílica como uma técnica a ser utilizada de primeira mão, né? Si bien es certo, ela nos ajuda a modelar, né? Em caso de distribuição assimétrica, também existem outros modelos paramétricos, né, que modelam distribuições assimétricas, como são o modelo de regressão exponencial, a regressão Weibull e a regressão Gamma, né? E antes de passar a modelar para uma quantílica, eu teria que dar uma olhada na qualidade do ajuste a esse tipo de modelos, posto que são modelos mais simples de explicar, além de que têm propriedades muito mais robustas também, quando o modelo é adequado. O que significa isto? Se houver uma diferença estatística em uma variável significativa, né? Que aconteceria? O modelo paramétrico, quando é correto, quando está corretamente ajustado, ele fornece uma melhor evidência que o modelo não paramétrico, que é o modelo da regressão quantílica. Siguiente, por favor. É isso um pouco o que falamos, né? E tem mais um? Não, professor, eu acho que agora inicia a minha parte. Excelente. Então, gente, essa é a parte da Julia que eu tinha para comentar com vocês, em parte da teoria. Tem algumas bibliografias que, se alguém precisar, quiser especificar, pues eu ficaria no maior prazer de compartilhar, né? Outra coisa, também existem extensões deste modelo. A gente acabou de ver o modelo de regressão quantílica, somente a ideia geral dele, quando eu tenho uma única variável dependente, né? Mas existe um modelo de regressão quantílica em painel, né? E em este modelo, por exemplo, já não se fala de uma única observação, sino de um vector de observações, mas a lógica que se utiliza é a mesma, né? Usar o quantil da distribuição multivariada condicional seria nesse caso.
Enfim, eu vou deixar a Juliana agora com vocês e agradeço muito a oportunidade de ter compartilhado este pouquinho de esboço teórico chato com todos vocês. Obrigado. Bem, bom dia a todos. Vocês me escutam? Estamos escutando sim, Juliana. Sim. Seu áudio, seu vídeo está ligado ou não? Sim, professor, eu acho que talvez desligo, né, para ver se não tem problema com a pode internet. ligar. Pode ligar. Se tiver algum problema, a gente ia pedir para ligar, né? Se tiver algum problema, a gente desliga. Ok. Bom, para mim aqui está mostrando que a minha câmera está ligada. Vocês estão me vendo? Sim, estamos sim. Ah, ótimo. Que responsabilidade, hein, professor? Dar continuidade no que você acabou de dizer. Gostaríamos de dizer que isso aqui a gente pretende compartilhar a partir de agora um pouquinho da experiência que a gente teve de forma prática com a regressão quantílica. O professor Ercílio também está aqui presente, isso aqui foi fruto, esse trabalho, a estimação dessa regressão quantílica foi fruto de um trabalho que a gente desenvolveu na primeira disciplina de mestrado, teoria da contabilidade, e tivemos a felicidade de ter um artigo aprovado no Congresso USP. Isso não quer dizer que a gente saiba a regressão quantílica, a gente está aqui com o suporte dos professores. Então, fiquem totalmente à vontade de nos interromper, professores, caso eu e a Lívia, que a gente fale alguma coisa que não seja adequada. Nesse slide aqui, a gente traz um pouquinho do resumo do que o professor Mário disse anteriormente, né, que são as justificativas para o uso da regressão quantílica. Então, ela é um método estatístico menos sensível aos outliers, é possível explorar melhor a heterogeneidade dos dados. Para a gente aqui na contabilidade, heterogeneidade dos dados é uma coisa que a gente percebe muito. Às vezes há uma grande discrepância entre os dados, entre o menor valor e o maior valor. Isso é muito comum na área que a gente estuda, né, contabilidade financeira e finanças. A regressão quantílica ela é robusta, inclusive para distribuições com caudas muito pesadas e não normais. Então, ela é caracterizada como semiparamétrica. Eu acredito que acho que no quinto slide que eu vou falar, tem um gráfico que vai ser possível a gente verificar melhor o que seria essa semiparamétrica. Não precisamos perder informações utilizando o tratamento de dados como insorização e scale, que é um ponderamento das variáveis. Ao ler pesquisas na nossa área, é muito comum a gente identificar lá na metodologia, às vezes os autores falando assim que os dados foram insorizados a 1%, a 5%. Então, assim, não necessariamente é necessário usar esse comando lá no Stata, de insorizar, quando a gente percebe a presença de outliers. E deve-se ter em mente que os coeficientes que obtemos na regressão quantílica para um quantio divergem daqueles obtidos a partir da regressão linear. Talvez o termo mais apropriado aqui nessa fala, eles podem divergir, e é interessante, e lá nas últimas estimações que a gente faz, é possível a gente verificar, comparar o que é estimado lá no MQO e o que é estimado na regressão quantílica. Então, cada quantio tem uma regressão. Em cada quantio haverá um vetor de parâmetros estimados. Esse gráfico aqui, eu e a Lívia, a gente fez esse gráfico com base num exemplo encontrado lá na página 40 do Gujarati. E eu vou só para que vocês vejam, aqui, entre esse slide, que é um esboço da regressão linear múltipla, e nesse segundo slide, que é um esboço da regressão quantílica, a gente vai perceber algumas diferenças. Esse slide fala mais ou menos o seguinte: se a gente olhar aqui no eixo X, por exemplo, no beta 1, no beta 1 não, no eixo X propriamente dito, é estimação, por exemplo, são as variáveis que representam a altura média dos pais. E a gente quer saber, por exemplo, vamos supor que o nosso problema de pesquisa é assim, com base na altura média dos pais,
qual seria a altura média dos filhos. E aí você roda uma regressão e você encontra essa reta aqui. Então, olha só, lá no beta 1, no beta 2, a gente pode perceber que a altura média dos pais está aumentando. Então, ao rodar a regressão, a interpretação seria mais ou menos assim: à medida que aumenta a altura média dos pais, tende a aumentar a altura média dos filhos. Mas para todos os conjuntos, para todo o conjunto de dados, a gente tem uma única reta de regressão, certo? Aí, no segundo exemplo, a gente traz uma regressão quantílica. Só que o exemplo aqui a gente já colocou com base nas variáveis que a gente adotou no nosso artigo lá na disciplina do professor Ercílio. Então, vamos supor que ao rodar a regressão, eu encontre significância no quantil 1 e no quantil 3. Lembrando, por que é quantil que é interessante? Nós, ao fazermos esse gráfico aqui, a gente pensou como se estivesse pensando literalmente com a nossa cabeça de aluno. O que seria isso? A gente tem que perceber que o que é dividido em quantil é o eixo Y. Vocês podem ver que aqui, ó, por exemplo, lá no Q1, é como se a gente tivesse pego, não, na verdade nós pegamos, e o sistema proporcionou isso, né? Foi o quê? A gente pegou o endividamento total, que era a nossa variável de interesse, que era o nosso Y, e o sistema coloca isso em rol, ou seja, ele coloca do menor para o maior. E lá no Q1, tá assim, ó, 75% dos dados, eles são maiores do que Q1, e 25% dos dados são menores do que Q1, e assim sucessivamente. No Stata, se você não informar nada, não informar nenhum outro comando e pedir uma regressão quantílica, a regra é que ele rode a regressão quantílica lá no Q2, que é o mesmo que a mediana. Agora, isso não impede que você faça outros tipos de estimações. Neste caso aqui, suponhamos que deu significância no quantil Q1 e no Q2, entendeu? Então, à medida que eu estipulo os quantis, vai rodar uma reta de regressão ou vai rodar uma função para cada quantil que eu estabeleci, o que é diferente da regressão múltipla, que foi essa daqui. Vai rodar uma única reta, uma única equação, uma única reta de regressão. Lá na quantílica, de novo, só reforçando, será uma reta de regressão conforme o quantil que eu estipulei, certo? Então, aqui a gente já vem para a parte prática mesmo da regressão quantílica. Eu vou fazer um breve esboço do que a gente fez lá no nosso artigo, para que vocês entendam a partir de agora, à medida que a gente for mostrando os comandos. Esse aqui seria o nosso modelo. A nossa variável Y, a nossa variável de interesse, é o endividamento total. E as nossas variáveis, os nossos X ou as nossas variáveis independentes seriam o quê? O tamanho da empresa, o ROA, que é a rentabilidade do ativo, seria a oportunidade de crescimento, o nível de ativo tangível que a empresa tem e a volatilidade, que é uma medida de risco. O nosso interesse era descobrir se estas variáveis independentes, se elas influenciam, se elas têm relação, como que é o comportamento dela ao influenciar ou não o endividamento total das empresas. Então, a primeira coisa que a gente faz geralmente no Stata, ao começar a rodar os comandos, obviamente tem alguns passos preliminares, a gente não vai entrar em detalhe aqui, em virtude do tempo, seria informar se os dados estão ou não em painel. Eu acredito que em futuros seminários aqui do CPConf, a gente vai abordar outros tipos de dados, de disposição dos dados. Mas no nosso caso, a nossa base estava em painel. O painel era o mais adequado. Por que o painel seria o mais adequado? Porque a variável tempo fazia diferença para nós. Por exemplo, o endividamento no tempo T2,
ele tem uma relação com o endividamento no tempo T1. Então, isso seria uma justificativa também para a gente usar o painel. E para usar o painel, a gente coloca esse comando aqui. Nós não vamos rodar aqui nesse momento com vocês, mas a gente colocou todos os comandos e deu print lá do file, trouxe aqui para vocês. Então, para informar para o Stata que os dados estão no painel, é esse comando, xt7, N, que no nosso caso, o N significava os nossos indivíduos, e o ano seria o intervalo temporal. Aí, vírgula, yearly. Quando você faz isso, o painel, e aparece esse tipo de resultado aqui, isso aqui significa que os dados estão em painel. Então, a primeira coisa, geralmente, que a gente faz também, é rodar uma estatística descritiva. Por que estatística descritiva? Porque é uma medida, é um resumo dos dados, e daqui já dá para a gente tirar vários indícios de como os nossos dados se comportam. Como o professor Mário disse na fala anterior, a gente precisa olhar, por exemplo, aqui, se a gente olhar a média, que é essa variável mean aqui, e o desvio padrão, a gente já vê uma discrepância significativa. Mesmo sem fazer outros testes, só com esse comando, a gente vê que tem uma divergência alta, vamos dizer assim, entre a média e o desvio padrão. Isso já seria um indício, você já poderia pensar na possibilidade de usar uma regressão quantílica, mas só com base nessa informação, seria uma informação frágil. A gente teria que começar a olhar outras informações. E eu coloquei aqui também para vocês que, por exemplo, eu rodei esse comando e apareceu esse output aqui com o comando sum. Mas se vocês rodarem também o xtsum, vai aparecer uma outra disposição, mas vocês vão perceber que os valores são os mesmos. Então, tanto faz rodar o sum, o xtsum aqui nesse caso. Se a gente rodar um gráfico, que eu coloquei aqui no final dessa caixinha, ó, seria esse comando aí, ó, graph, box, endividamento total. Aqui a gente tem um gráfico de box plot. E aí a gente percebe, assim, ó, na linha superior, depois, tem uma série de bolinhas para cima. Isso aí, com esse gráfico, a gente já consegue perceber que a nossa base existe alguns outliers, que aí já seria um outro indício de que, opa, outlier aqui talvez não seja não é que não seja, como que eu vou dizer, não seja, o outlier, nesse caso, ele é interessante para nós, então a gente não excluiu outliers daqui. Isso aqui foi o que eu tinha falado para vocês. Ao rodar um histograma, com esse comando aí, ó, hist, endividamento total, vírgula, frequência, lembrando que no lugar do endividamento total, vocês poderiam colocar a variável que vocês têm de interesse, de acordo com a pesquisa de vocês. Então, a gente percebe aqui, ó, que não tem aquele formatozinho de sino que o professor Mário mostrou ao desenhar uma distribuição normal. Isso aqui, se a gente... É porque eu acho que não tem como meu mouse não aparece aqui para vocês, né? Vocês estão vendo meu mouse mexer? Ou não? Não, né, professor? Vocês estão me escutando? Tá dando para ver mexer. Sim, dá para ver que está mexendo, né? Sim. Somente para colocar, né, no gráfico de caixa, embora ele esteja muito concentrado, e também se observa que a distribuição é assimétrica, né? Se vê a mediana está bem mais embaixo, né? E ao mesmo tempo se observa uma grande quantidade de valores discrepantes, né? Só para confirmar o que você já falou e confirmou com o histograma colocado, tá? Obrigada, professor. Isso. Aí nós rodamos aqui também um histograma. Se a gente fosse traçar uma linha aqui, a gente perceberia que há uma assimetria à direita, onde a média ela é maior do que a mediana e ela é maior do que a moda. Coloquei um desenhozinho aqui do lado esquerdo para a gente perceber isso. É como se eu fizesse aqui, ó, uma linha
e a gente percebesse esse tipo de comportamento. Então, com base nisso, e com base também em pesquisas, então como que vocês decidiram, como que vocês optaram por rodar a regressão quantílica? O primeiro passo foi pensar numa regressão quantílica, porque os artigos que nós lemos e que embasaram o nosso artigo, lá eles falavam da possibilidade de usar regressão quantílica, usando uma regressão múltipla e uma quantílica para dar robustez na análise. Esses foram os argumentos. E ao rodar aqui a estatística descritiva, com base nesses indícios, foi a nossa opção por usar também a regressão quantílica no nosso artigo. Aqui, então, a primeira suposição, o primeiro pressuposto que a gente deve olhar, seria olhar se existe ou não a distribuição normal dos resíduos. Mas para que isso seja feito, é necessário antes a gente rodar algum tipo de regressão. Por exemplo, nesse caso aqui, nós rodamos aqui, como se fosse um MQO. Para quê? Porque a gente precisa rodar uma regressão com base nesse comando aqui, predict residuals /res, fazer como se fosse pedir para o Stata gerar os resíduos para nós e fazer uma análise. Se esses resíduos, eles têm ou não distribuição normal, que foi uma coisa que o professor Mário pontuou anteriormente. Ao fazer esse predict residuals, o Stata, se vocês forem voltarem lá na base, vocês vão verificar que o Stata, ele cria uma nova coluna, onde ele, literalmente, ele gera esses resíduos. E aí, a gente usou 2 testes para verificar se os resíduos tinham ou não distribuição normal. Ele usou esse JB Resíduos, salvo engano, acho que é o Jarquesbera, não sei se assim se pronuncia, e a gente usou também o S-Francia, Resíduos. Então, aqui, no JB Resíduos, a gente obteve aqui, o que você tem que olhar aqui? Esse Q quadrado aqui, E no Q quadrado, se o valor dado, se ele for maior do que 0,05, resíduos com distribuição normal. Se for menor que 0,05, resíduos sem distribuição normal. Nesse caso aqui, a gente percebe que é 0,70164. Então, o que acontece? Ele é menor do que 0,05, então resíduos sem distribuição normal. E aí, esse aqui a gente só usou os 2, mas eles informam a mesma coisa nesse outro comando aqui, S-Francia Resíduos. E aí, só que no S-Francia, vocês precisam olhar esse probe maior que Z, que é essa última coluninha aqui, Se o probe maior que Z, se ele for maior do que 0,05, resíduos com distribuição normal. Se for aqui teria que ser o contrário, eu esqueci, pessoal. Aqui, por favor, perdão, foi eu que errei aqui. Aqui os 2 sinais ficaram... Não, tá certo, né? Estou fazendo confusão. Se ele for menor do que 0,05, resíduos sem distribuição normal. Como ele foi menor do que 0,05, resíduos sem distribuição normal. É uma forma que a gente tem de olhar um dos pressupostos da regressão. Lívia, agora é com você. Lívia, me escuta? Vocês me escutam? Estamos escutando sim, professora. Bom dia a todos. Obrigada, Juliana. Se você puder falar um pouquinho mais alto, professora, acho que está meio baixinho. Estão conseguindo me ouvir melhor? Estamos sim. Bom dia a todos, mais uma vez. Obrigada pela oportunidade, dando continuidade à exposição levantada pelo professor Mário e pela professora Juliana. Nós vamos dar continuidade em relação ao teste de multicolinaridade que foi realizado no artigo. Qual que foi a intenção desse teste de multicolinaridade? Esse teste, ele buscou justamente verificar o quanto a variância, no caso de um fator, de um coeficiente, ele estava relacionado a outro coeficiente, ou seja, quanto
ele buscou medir quanto as variáveis estavam correlacionadas, ou seja, se o mesmo fenômeno estava ocorrendo e isso impactando na análise das variáveis. Então, nesse sentido, nós executamos o comando VIF, é somente VIF, não precisa adicionar as variáveis, de forma que o teste vai apresentar o stata, vai apresentar essa tabela, essa expressão, indicando o valor do VIF final. No nosso caso, das variáveis utilizadas no nosso modelo, que foi o tamanho, a volatilidade, o ROA, a oportunidade de crescimento e a tangibilidade, a média foi do valor de 1,15. A literatura tem apontado que valores do VIF menor que 4 demonstram uma baixa multicolorialidade, e valores acima de 4 indica que pode haver uma colinearidade ou multicolinearidade entre as variáveis. Então, nesse caso, como foi 1,15, então a gente considera que houve uma baixa multicolorialidade nos dados que foram analisados. Pode passar, Ju, por favor. Outro tipo de análise que foi realizado foi a análise de correlação de Spearman. A análise de correlação de Spearman, ela busca justamente medir a força e a direção da associação entre essas variáveis. Vocês podem observar que, no caso, o comando é Spearman, é adicionado as variáveis que é feita a análise, e no final foi adicionado a função star 0,05, ou seja, para que o stata pudesse demonstrar ao nível de significância de 5% a estimação dessas variáveis. Então, nós podemos observar que a variável tamanho, a variável apresentou uma correlação alta com a variável endividamento total, que é a nossa variável dependente, de 0,4391, menos 0,4391. E nessa situação, nós podemos ver na tabela ao lado, na tabela de correlação, que ela apresentou uma correlação negativa média. Então, nessa situação, isso já é algo que chama a atenção em relação à disposição dessas variáveis. E, além desta variável, teve outras que também apresentaram a significância no 25%, que são essas variáveis que nós sinalizamos para vocês, que foi a variável ROA, com endividamento total, a oportunidade de crescimento e a volatilidade. Além dessa, outras variáveis também apresentaram uma correlação com uma significância, que foi o tamanho com ROA, a oportunidade de crescimento com ROA. E o que a gente percebe? Que onde há significância, há indícios de uma relação linear entre essas variáveis. Então, é muito importante esse tipo de análise para que a gente possa entender o quanto está sendo essa relação entre as variáveis e quanto está sendo a força, se é uma relação mais positiva ou uma relação mais negativa. Então, esse coeficiente de Pearson, ele vai variar entre 1 e menos 1. E quanto mais próximo desses extremos, que seja 1 e menos 1, mais é a força no caso dessa correlação. Pode passar, por favor. Bom, Lívia, somente para esclarecer, o coeficiente de correlação de Pearson, ele não mesura uma relação linear, ele mesura uma relação monótona entre as variáveis. Quando ele é positivo, te indica que existe algum tipo de associação monótona entre uma variável e outra, mas não linear. O coeficiente de Pearson é esse que se indica essa relação linear, Spearman não. Tá? Obrigada, professor. Pode passar, gente, por favor. Depois de ter sido feito esses testes, esse tipo de análise, nós passamos para, de fato, a estimação da regressão quantílica. O comando que nós utilizamos foi que regue as variáveis, que seria a variável dependente de endividamento total, e as outras variáveis adicionadas, tamanho, ROA, a oportunidade de crescimento, tangibilidade e a volatilidade. Após isso, é feito
considerado também a função quantile, que é justamente para definir nesse parâmetro 0,05, ou seja, aqui nós demonstramos para vocês na mediana, ou seja, no quantile 0,50. Mas nessa situação pode ser adicionado o quantile 0,25, o quantile 0,75, 0,90, pode ser também feito por percentis, pode ser feito por decis, mas nessa situação nós definimos que seria por exatamente os quantis. Então, como forma de apresentação, no artigo foi rodado 0,25, 0,50, 0,75 e 0,90. Porém, para fim de apresentação, foi somente na mediana que nós trouxemos. Então, após executar esse comando, vai ser apresentado esse output do Stata, apresentando as interações que o Stata realizou para poder estimar essa relação. Então, nós podemos verificar que entre as variáveis adicionadas e a variável dependente, a variável ρ ela apresentou uma significância ao nível de 1%. O que ela demonstra, né? Nessa situação, que as empresas que têm que ela apresentou o coeficiente, na verdade, perdão, o coeficiente negativo de 0,87 e sendo significante ao nível de 1%, então significa que o resultado, que as empresas com maior rentabilidade, com maior ROA, elas tendem a se endividar menos, elas se endividam menos. E em relação à variável volatilidade, que também apresentou significância ao nível de 1%, ela também indica que as empresas que são mais voláteis, elas tendem a ter um maior endividamento. Por quê? O sinal do nosso coeficiente foi de 0,10, então foi um coeficiente positivo. Então, além de nós analisarmos a significância, é interessante observar o coeficiente. Então, as variáveis que nós podemos observar que apresentaram significância diante da regressão quantílica pelo quantile 50 foram o ROA e a volatilidade. Outro ponto que é interessante destacar é em relação à constante. A constante, quando ela apresenta significância, ela indica que há um indício de um bom ajuste do nosso modelo. Nesse caso, foi significante ao nível de 5%. Professor Mário, você quer fazer alguma pontuação? Ju, pode... Não, por enquanto não. Podemos seguir. Tá, obrigada. Pode passar, Ju. Outro comando que foi utilizado para estimação foi do MQO. Nós utilizamos o comando reg, a variável dependente, endividamento total, e as outras variáveis, tamanho, ROA, quantidade de crescimento, tangibilidade e volatilidade. O comando do MQO, esse tipo de regressão, foi utilizado mais para fins de comparação no final, que nós vamos explicar para vocês, com as estimações da regressão quantílica. Nessa situação, a gente observa que, pela MQO, a variável tamanho foi significante ao nível de 1%, e a variável volatilidade. E a nossa constante, como eu disse anteriormente, também apresentou significância. As demais variáveis, elas não demonstraram significância para a estimação pelo modelo do MQO. Pode passar, Ju, por favor. Bom, aqui nós trouxemos para vocês esses comandos que nós utilizamos, que é o comando Hartley. Nós rodamos a regressão, que é o reg e as variáveis adicionadas pelo modelo MQO, e nós damos o comando Estimates Store, pedindo para que o Stata ele rode esse tipo de regressão, mas que ele guarde essa regressão para ser apresentado posteriormente, que ele não faça a apresentação naquele momento. Então, nós utilizamos, posteriormente, rodamos o comando Keep e a regressão quantílica, no quantile 0,25, no quantile 0,50, no quantile 0,75 e no quantile 90. Depois que nós fizemos esses comandos, nós, por último, utilizamos o comando Estimate Stable com todos o nome das variáveis definidas, que foi MQO,
QREG 25, QREG 50, QREG 75, QREG 90. E aí, nessa situação, nós colocamos a função si para que fosse apresentado somente o coeficiente e o erro padrão dessas regressões. Então, nós podemos observar que ele apresentou uma tabela com uma coluna da regressão MQO, uma coluna que foi pela regressão quantílica no quantil 25 e nos demais quantis. Nessa situação, nós podemos observar que pelo MQO, a nossa variável tamanho, ela apresenta um coeficiente negativo. O que ela indica? Ela indica que quanto menor a empresa, maior tende a ser o endividamento, ou seja, uma relação inversa pelo MQO. Quando a gente olha no quantil 25, no quantil 50, no quantil 75, no quantil 90, a gente percebe que o sinal do coeficiente também, ele não teve alteração, ele permaneceu negativo em todas as estimações. Nas demais variáveis, a gente percebe que houve uma alteração do sinal do coeficiente, demonstrando que houve uma variação entre essas estimações em cada quantil. Pode passar, Ju, por favor. Em relação ainda à estimação pela regressão quantílica, daquela tabela que foi apresentada, aqui é diferente em relação à estimação anterior, pelo comando, pela função no final, no Estimate Stable, que nós adicionamos BSEP, ou seja, nós pedimos que fosse demonstrado também, além do coeficiente do erro padrão, fosse demonstrado o p-value dessas variáveis. Então, nós podemos observar que a variável tamanho, no modelo do MQO, ela foi significante ao nível de 1%. Já no quantil 0,25 e no quantil 50, a variável tamanho não apresentou significância, mas nos quantis 75 e 90 já foi significante ao nível de 1%. Então, essa tabela, quando a gente apresenta esse comando, a gente consegue ter uma comparação dos outputs gerados pelas regressões e permite que a gente possa fazer uma análise mais robusta em relação à disposição dessas variáveis. Lívia, Mário, você quer fazer algum comentário? Lívia, só um instante. Professor Mário, você levantou a mão? Sí, solamente quería complementar lo que Olivia falou en esta tabela, ¿no? Si vocês observan cada columna, en la primera tenemos estimativa de máxima verosimilhança, que vocês conhecem como MQO, ¿no? Tenemos a estimativa para tamaño, por ejemplo, la regresión cuantílica, no quantil 25, en el siguiente quantil 50, 75 y 90. Perfecto. Observen los valores numéricos de estimativa MQO, que sería estimativa de regresión a media. Es menos 0,58 alguna cosa. Observen estimativa para o quantil 25, ¿no? Es menos 0,04. O efeito nas caudas mais baixas da distribuição do tamanho é menor. E se vocês vão observando até o quantil 90, né? O valor do efeito se aproxima muito ao valor que a regresión de mínimos cuadrados o máxima verosimilhança nos está forneciendo. Entonces, si yo usase simplemente a regresión de mínimos cuadrados, yo estaría teniendo un problema ahí porque yo estaría colocando como que todas las empresas tendrían un comportamiento medio similar a las empresas que están colocadas, ¿no? No final da cauda da distribuição. Entenderam? Não. Ou seja, a ideia seria que, né, a regresión de mínimos cuadrados, como él está siendo afectada por la distribución que es asimétrica, estaría inflacionando o efecto de la variable de tamaño, considerando solamente que ese efecto está más próximo de las empresas tal vez con mayor endividamiento. Sim, professor Mário. Assim, pelo menos nós entendemos. Eu gostaria de complementar a experiência que a gente teve usando regressão múltipla e regressão quantílica. Vocês me ouvem? Ouvimos sim, professora.
Sim. É porque é o seguinte, pessoal. Ao rodar a regressão múltipla, o que que a gente tem? Um único, deu significância, a gente tem que fazer uma única interpretação, logicamente, de acordo com o modelo teórico e com as pesquisas empíricas que você embasou a sua pesquisa. Só que o que acontece? Ao rodar a regressão quantílica, e eu conversei muito com a Lívia no decorrer da execução desse trabalho, o que a gente achou talvez não seja a percepção de todos vocês. Interpretar a regressão múltipla, eu acho que rodar a regressão múltipla para nós, como alunos, ela é um pouquinho mais difícil, mas a interpretação dela é mais fácil. Aqui na múltipla, a experiência que nós tivemos é rodar a regressão quantílica, ela é mais fácil, mas interpretar ela é difícil. Porque, por exemplo, nesse caso aqui da variável tamanho, até foi tranquilo. Por quê? Segundo a teoria, quanto maior as empresas, menor tende a ser o nível de endividamento dela. E isso é uma coisa, um raciocínio muito defendido pelo professor Assaf Neto, por conta das particularidades do mercado de crédito, do mercado de capitais que a gente encontra aqui no Brasil, por sermos um país emergente, por termos concentração de operações de crédito na mão de um pequeno número de bancos, por nem todas as empresas terem acesso ao mercado de capitais, e assim vai, uma série de coisas. O professor Assaf é muito crítico a respeito disso. Então, essa constatação que nós encontramos aqui na variável tamanho foi muito ao encontro do defendido pelo professor Assaf Neto, que as empresas maiores, elas tendem a ter proporcionalmente menos endividamento. Por quê? Porque elas têm acesso ao mercado de capitais, têm operações, atividades operacionais mais diversificadas, ou seja, elas têm mais opções para se endividar do que uma empresa proporcionalmente menor. Era só para complementar mesmo. Não sei se ajudou ou piorou. E ajudou sim, Juliana. Muito boa a sua interpretação. Eu gostaria de colocar o bedelho aqui rapidamente também e reforçar aquilo que o professor Mário e você colocaram, né? Que esta observação só é possível porque a regressão quantílica foi rodada. Porque, como o professor Mário bem colocou, se fosse utilizado somente a estimação por MQO, a gente pode perceber que o coeficiente do MQO é similar, bem parecido com o coeficiente das mais endividadas. E aí a gente pode pensar que esse efeito seria igual para todo mundo. Mas está bem claro que para empresas menores, lá no quartil, com menor endividamento, no quantil 0,25, o efeito do tamanho é infinitamente menor do que para as empresas mais endividadas. E isso só é possível observar pela regressão quantílica. Então, esta observação dessa variável permite a gente perceber o quão importante, neste tipo de dado, a regressão quantílica foi. Porque a gente pode ter observações, pode ter uma análise muito mais detalhada e muito mais fina do que está acontecendo do que usando somente a MQO. Tá? Então, muito boa observação colocada aí por você, Juliana, e a observação também colocada pelo professor Mário. Então, era só esse comentário. Obrigada, professor Lívia. Acho que você pode continuar. Obrigada, professora Juliana, professor Mário, pelas colocações. Pode passar o slide, por favor, Juliana. Juliana? Lívia, para mim passou aqui, não passou para vocês aí, não? Eu Não, tô projetando o slide. Isso, agora passou. Agora passou, sim. Obrigada. Pessoal, dando continuidade, nós trouxemos essa outra apresentação do comando só para de forma mais complementar. O comando, ele traz, esse comando que é o sqreg,
ele vai trazer toda a apresentação dos quantis. No final, nós definimos quais os quantis que nós gostaríamos que fosse feito as estimações. Aí, nesse caso, nós utilizamos o quantio 10, o 25, o 50, o 75 e o 90. O que esse comando sqreg ele proporciona? É que todas as estimações fossem apresentadas de uma única vez, ou seja, todos os quantis que nós solicitamos, eles foram apresentados em um único output. Nós podemos observar que foi feita a estimação para todas as variáveis em cada quantio, no Q10, Q25, Q50, e os valores apresentados pelos coeficientes, pelo erro e p-value, são os mesmos daquela tela anterior que nós apresentamos. Então, foi mais para fins de complementação em relação às maneiras que nós podemos utilizar essas estimações. Naquela anterior, nós rodamos de forma individual e ainda depois nós pedimos que fosse feita a apresentação à disposição em uma única tabela através do comando Estimates Table. Juliana? Juliana parou a projeção dos slides. Eu acho que a Juliana Eu acho que ela caiu. Acho que ela caiu. Você tem ele aí também, Lívia? Tem sim. Então, já projeta, porque eu acho que ela caiu. Tá bom. Professor, me escuta? Escuto sim, você tinha caído, né, Juliana? Sim. Então, Vocês, se quiser colocar de novo o slide? pessoal, me desculpem, eu vou sair aqui só da projeção, eu vou projetar novamente. Tá bom. Só continuando enquanto a Juliana projeta, pessoal. Esse comando, ele traz a mesma estimação dos anteriores que nós apresentamos, só que ele agrupa essas estimações de uma forma mais comparativa em relação à disposição de todos os quantis em um único output, para que não precise ficar voltando em relação às estimações anteriores. Então, esse comando sqreg proporciona justamente isso. Pedir que todos os quantis eles fossem apresentados em uma única disposição. Aí nós podemos ver que... Perdão por te Tá cortando. interromper. Vocês estão vendo a apresentação? Estamos sim. Você está vendo? Ah, tá. Obrigada. Então, nós podemos observar que, por exemplo, a variável tamanho no coeficiente 0,25, ele apresentou o mesmo coeficiente, que foi menos 0,4. O coeficiente 0,96, menos 0,96, assim como na tela anterior. Então, foi mais só para fins de comparação mesmo à disposição desse comando. Pode passar, Juliana. Uma outra função que nós utilizamos, um outro comando, foi para gerar os gráficos. Esse comando é qreg tamanho, aí nós colocamos as variáveis que nós tínhamos interesse que fossem apresentados os gráficos, que seriam endividamento total, tamanho, ROA, oportunidade de crescimento, tangibilidade, volatilidade, com esse outro comando qreg com allsys. Esse comando é possível rodar os gráficos juntos para todas as variáveis. Ficou um pouco pequeno, pessoal, porque é justamente a disposição de como que o Stata apresenta esses gráficos. Mas no próximo slide, nós vamos poder discutir um desses gráficos de uma forma mais ampliada. A Juliana já passou. Esse aqui é um print que nós demos de um daqueles gráficos que é justamente em relação à variável tamanho. Nós pedimos a projeção, no caso do intercepto, que é o nosso beta zero, e a variável tamanho. O que nos interessa nesse momento é analisar a variável tamanho. O comando que foi utilizado para gerar esse gráfico foi o qreg endividamento total e o tamanho, que é a interação dessas duas variáveis. E o que esse gráfico ele nos demonstra? Vocês conseguem observar que existe no gráfico uma linha pontilhada de preto. Essa linha pontilhada, ela refere-se justamente ao valor estimado dos coeficientes pela nossa regressão MQO, ao intervalo de confiança de 95%. Essa interação em relação à regressão com a regressão quantílica, a gente percebe
já através, vocês podem observar que existe uma linha que ela vem decrescendo, principalmente na interação entre os quantis. O que eu quero que vocês observem que no eixo Y é os valores da variável tamanho. No eixo X, onde está escrito quantis, é a interação da variável dependente, que nesse caso é a nossa variável endividamento total. Aproximadamente no quantio 0,90, entre o 8 e o 1, a gente percebe que os coeficientes da regressão da quantílica, ela encosta, ela está dentro, assim, bem próximo do intervalo de confiança dos parâmetros da regressão MQO, da regressão múltipla. Então, onde está sinalizado com esse círculo vermelho. Então, o que a gente percebe? Que há uma interação entre essas estimações, entre esses coeficientes. Então, esse gráfico permite analisar justamente em qual quantio, perto de qual quantio, ocorre justamente essa interação, que esses coeficientes eles vão ter essa interação. Professor Mário, o senhor deseja complementar? No, Olivia, está correcto. Justamente en ese gráfico se observa claramente, ¿no? Como perto do quantil 90, a estimativa de MQO se aproxima a, né, a estimativa de tamanho, do coeficiente de tamanho, né? Sim. Aí, no caso, pessoal, nós não apresentamos as outras variáveis porque é mais para fins do entendimento em relação a esse tipo de análise. Quando vocês forem utilizar, vocês podem fazer essa interação para cada uma das variáveis que vocês forem utilizar no artigo, nas estimações que vocês forem realizar. Nós fizemos das outras variáveis, mas para fins didáticos, nós apresentamos somente da interação da variável tamanho. Pode passar, Juliana, por favor. Bom, pessoal, essas são as nossas referências utilizadas para essa apresentação, que foi o livro do Conrad, da análise multivariada, do Gujarati, que é econometria básica, e do Cambridge. Então, pode passar, Juliana. Assim, nós queremos agradecer a todos vocês pela presença no nosso curso de regressão, no nosso seminário de regressão quantílica. E eu gostaria de deixar uma reflexão para vocês, que uma teoria ou uma hipótese que não for verificável com evidências empíricas não pode ser admissível como parte de uma pesquisa científica, que foi o que Friedman ele pontuou. Então, nós queremos agradecer ao professor Carlos Henrique, esse é o contato dele, ao professor Mário Ernesto, à professora Marília Paranaíba, à professora Juliana e também a minha participação. Eu quero agradecer a presença de todos vocês e, professor Carlos, nós podemos encerrar a gravação para responder às dúvidas que estão no chat? Eu acho que as dúvidas elas fazem parte da gravação, viu, Lívia? Então, sim, é importante que as dúvidas sejam também respondidas na gravação, para que aqueles que tiverem dúvidas também na apresentação, quando fizerem a leitura, virem o vídeo no YouTube, possam também ter essas respostas. Eu queria só apontar mais um. Queria agradecer também, de uma forma assim, geral, ao professor Ercílio, né, pela oportunidade, pelo convite, e, de um modo mais abrangente, a todos os membros do CPConf, né, porque foi a oportunidade, através do CPConf, que nós tivemos de estar aqui com vocês hoje. Ok, obrigado, Lívia, obrigado. Agradecer, professor. Sim, nós temos ainda as perguntas, né? Podem agradecer, mas não esqueçam que as perguntas estão aí também. Queria agradecer a todos os professores aqui presentes, agradecer a confiança, que para nós foi um grande desafio, né? A pergunta que ficou para nós em off, só entre eu e a Lívia, foi: meu Deus do céu, quem somos nós para falar de regressão quantílica, né? Então, assim, foi um grande desafio. Desculpem-nos se não usamos termos adequados aos colegas e alunos e
as pessoas que estão nos assistindo. Esses daí são os nossos e-mails. Se tiverem alguma dúvida, algum questionamento e a gente puder contribuir de alguma forma, fiquem totalmente à vontade, estamos à disposição. Professor Licílio, um grande abraço. Estamos com saudade de você. Ok, então obrigado vocês. Vamos passar para as perguntas, né? O professor Mário está aí também, se puder ajudar. O Saulo perguntou, você já respondeu aqui, né? Eu respondi algumas perguntas no chat, né? Diretamente para ir aproveitando que estava aqui com as mãos livres, né? Ah, tudo bem, tá. Então Mas já se tiver respondeu. qualquer outra dúvida, por gentileza, e puder responder, estou aqui. Ok, então a gente passa as perguntas. Se tiver alguma pergunta, fique à vontade para fazê-la. Enquanto o pessoal está pensando nas perguntas aí, algumas já foram respondidas, eu vou fazer uma pergunta para você, Mário, né? A regressão quantílica em painel, eu nem sabia que já existia estimação para isso. Existe uma maior complexidade para fazer essa estimação? Ela é realmente necessária, já que eu estou dividido em quantil? Eu queria que você comentasse aí rapidamente só um pouco sobre essa regressão quantílica em painel, por favor. Sim, obrigado pela pergunta. A regresión cuantílica en painel ya existe algún tiempo, solamente o Stata implementou ela, se não me equivoco, na versão 14 ou 15, né? Mas a ideia é a mesma, né, da regresión cuantílica que a gente viu neste seminário. ¿Qué acontece? En este seminario observamos un caso en que tenemos una única variable dependiente y esta variable dependiente puede ser explicada por un vector de, digamos, en este caso, variables independientes de valores de variables independientes para cada individuo. La regresión cuantílica en panel puede pensar, ¿no?, en una distribución en que a variable dependiente será un vector de variables, ¿no? O sea, eu vou ter instante 1, instante 2, instante 3, né, no tempo, né? E a partir dessa distribuição eu consigo condicionar, não, para os valores das covariáveis ou as variáveis independentes e aplicar a mesma lógica. A única coisa que pode mudar são os algoritmos de minimização, neste caso, das instâncias, que são um pouquinho mais complexos, mas isso não afeta em termos de interpretação o modelo. O sea, voy a ter um modelo para o quantil 25, por exemplo, para o quantil 50, para o quantil 75, né? Por isso é bom um entendimento bom deste modelo simples para poder passar para um modelo mais complexo, né? Da mesma forma que em regressão linear, né? Na regressão múltipla, a gente começa com um modelo com p variáveis e uma única resposta, e posteriormente passa ao modelo mais complexo, que são os modelos de painel, que são modelos de vectores de variáveis respostas, né? Então, é um pouco por aí que vai. Ok, professor, muito obrigado pela resposta. Pessoal, alguma outra pergunta? Algum outro questionamento que queiram fazer? Aproveita que não é sempre que o professor Mário está disponível aí não, né, professor? Ah, lógico que não. Ok, então, acho Carlos, que... Oi, Carlos, eu pode somente falar. antes de, se não tiver mais perguntas, eu queria agradecer o Ercílio, que veio com esse desafio desses dados de endividamento, que me permitiu conhecer a Juliana e a Lívia. Acho que são duas discentes da turma 2020, do mestrado, né? 2020 e 2021, né? Que tem, assim, eu fiquei muito 2021, feliz. professor. Eu fiquei muito feliz porque elas estão assistindo a todas as aulas, quase todas, aliás, de métodos quantitativos, e a dedicação de elas com este seminário foi total, né? Todo dia, tirando dúvidas e tudo isso, né? Então, queria agradecer a elas, parabenizar pelo esforço e, sobretudo, destacar, né, o trabalho do CPConf, né, que
realmente está marcando una diferencia, ¿no? No solamente a nivel, ¿no?, de Goiânia, sino que ya está comenzando a ser más conocido fuera, ¿no? A extensión de universidad realmente está siendo muy beneficiada por este proyecto y yo tengo muito prazer e orgulho de participar com vocês. Isso eu queria falar. Obrigado. Obrigado, professor Mário, pelas palavras. Agradeço também ao professor Hercílio, idealizador dessa ideia. Outros seminários virão e a gente está firme aí nessa nossa ideia de difundir o conhecimento contábil para todo o Brasil, colocando a contabilidade financeira e melhorando as pesquisas em contabilidade financeira nos programas de contabilidade, seja de pós-graduação e também na graduação, tá? Meninas... Professor Mário, desculpa, é que ainda tem uma dúvida ainda dá tempo? Sim, né, professor? Está no chat. Se ele quiser me responder depois, ele me responde. Mas eu te respondo agora, estava digitando, né? Está ótimo. Eu vou aguardar no chat. Não, te respondo agora para terminar rápido. O que acontece? O coeficiente de correlação pode te dar uma associação positiva, mas você está analisando a correlação 2 a 2, de duas variáveis, certo? Agora, quando você ajusta o modelo de regressão, vamos pensar uma regressão múltipla, você está colocando diferentes variáveis. Então, uma sugestão que eu sempre utilizo ou recomendo é, cada vez que se ajuste uma regressão, após de calcular as correlações, ir introduzindo as variáveis uma por uma, ou seja, calcula um modelo com intercepto somente, um modelo com a x1, um modelo com x1 e x2, e vou observando o sinal do beta 0 depois, ou do beta 1, neste caso seria melhor do beta 1, no primeiro modelo, no segundo modelo, no terceiro modelo. Se o sinal mudar, por exemplo, quando inclui o x2, pode estar me indicando que existe um efeito de iteração. Mesmo que a correlação entre y e x1 seja positiva, pode ser que o efeito de uma variável que entra no modelo faça com que o coeficiente fique negativo. Essa é uma possível explicação, ok? Muito obrigada, professor. Existe outra. Claro. Existe outra, que é que pode ser também que existam problemas de colinearidade entre os dados. Essa seria uma mais assim, forte, né? E aí você teria que verificar se realmente os dados que você coletou têm uma amplitude suficiente para representar a variabilidade, né, da característica e na variável dependente e na independente também, tá bom? Muito obrigada, professor. Disponha. Ok, então, obrigado, professor Mário, obrigado, Elis, pela pergunta, sempre prestigie e faça as perguntas, tá? O material vai ser disponibilizado, sim, no YouTube, a gente vai disponibilizar os slides, inclusive, mais completos do que estão aí, com a parte de estimação de dados em painel, regressão quantílica mais detalhada também, então o material vai ser bem detalhado. Meninas, eu passo a palavra para vocês, para que vocês façam o encerramento. Agradeço também a professora Marília, que ficou só por detrás aí, ajudando a organizar as coisas, e passo a palavra para vocês fazerem o encerramento, as observações que vocês quiserem. Posso começar, Lívia? Pode falar, Gil. Mais uma vez, muito obrigada ao CPConf, ao PPG Cont. Muito grato pela confiança depositada em nós. É um prazer ajudar e contribuir. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, a gente reafirma, nossos e-mails estão aí. Fiquem à vontade para entrar em contato conosco. Caso haja alguma dúvida e que a gente saiba responder, será um prazer ajudá-los. Muito obrigada, professor Carlos, professor Mário, professor Hercílio, não sei se o professor Hercílio ainda está aqui. E é isso. Até mais. Lívia, com você. Bom, eu faço as palavras as minhas, eu quero agradecer pela oportunidade e pelo desafio, porque, como a Juliana pontuou anteriormente, foi um desafio
quando foi proposto o seminário, para o professor Mário também, pela assim, a dedicação, pelo tempo que ele disponibilizou para nos ensinar, para nos ajudar em relação à formação desse seminário. Agradecer ao professor Carlos pelos ensinamentos também, que ele pontuou, por cada ajuda que ele nos colocou à prontidão também, em relação à disposição do seminário. Ao professor Ercílio, né, pelo desafio, que tudo partiu, como a Juliana bem contou, tudo partiu dele, através do artigo desenvolvido na disciplina. E, de um modo geral, eu quero agradecer a todos que estão presentes aqui nessa manhã de sábado, aqui nos ouvindo falar sobre regressão quantílica. Então, eu quero agradecer a cada um dos presentes e, de um modo, assim, muito acolhedor a todos os membros do CPConf. E a professora Marília também, por estar nos ajudando, estar nos auxiliando nesse momento. Muito obrigada. Professor Mário, o senhor quer falar mais?